chegando aí. Pessoal, então esse é o movimento Palavra de Homem, mais uma vez aqui. Então toda segunda-feira nós vamos estar trazendo um tema aqui a partir das 19h15. Então acompanhe conosco, seja abençoado aí também. Homem ao mar. O pessoal do surf, o pessoal da pesca aí, pesca marítima, né? Qual que é a sensação, né? Você já ouviu em filmes, né? Esse brado, né? Homem ao mar. Qual que é a sensação? Para mim, eu sempre tive a sensação desde pequeno que é assim, danou-se, né? Não vai dar certo esse negócio, né? Principalmente quando era aqueles transatlânticos, o cara caiu lá de sei quantos metros de altura, né? O impacto que tem na água, né? Então, é uma situação desesperadora, né? Homem ao mar, né? É diferente de você estar nadando, pescando, vou dar um mergulho no mar e tal. Homem ao mar é que a coisa, você caiu, né? Não foi algo intencional, proposital. E, gente, eu quero trazer com vocês, né? Eu acho que vocês vão de concordar comigo que o homem, quando eu falo homem, estou falando o homem masculino, né? O macho, o homem gênero, sexo masculino, ele está passando por uma crise de identidade muito forte, né? Nós vemos hoje a mídia, tem toda uma ideologia, todo um discurso que é para descaracterizar o homem como um ser masculino. E eu não quero assim trazer discussão no sentido de que se o homem é maior ou melhor do que a mulher. A única questão é que o machismo ele é um problema, como o feminismo também é, né? Então, por que o feminismo teria que ser algo bom se o machismo é algo ruim, né? Agora, características do homem como um ser masculino perdeu-se e tem se perdido ao longo do tempo, né? Então, nós vemos hoje homens à deriva, que não sabem quem são, não conseguem mais se posicionar perante a sociedade como um homem com características masculinas. Existe uma feminilização do homem, né? Então, aquilo que é característica do homem, a gente tem perdido ao longo do tempo, porque hoje o homem pode ser o que ele quiser, né? E nesse quero ser quem eu quiser, você pode até ser uma mulher, você pode até ser um homem delicado, no sentido de efeminado. E nós sabemos que nós, como homens, vemos que algumas atitudes masculinas hoje são ridicularizadas. Vai você abrir a porta do carro para sua mulher, na frente dos outros? Você acha que é uma atitude que o pessoal, nossa, que homem? Hã? É capaz de, nossa, que cara mais quadrado, mais careta, que isso, né? A mulher não tem força para abrir uma porta? Você tem que abrir porta para a mulher? Né? Então, atitudes masculinas, hoje assim, o homem se perde, um homem que quer conquistar uma mulher, né? Um homem solteiro vai conquistar uma mulher, tem que tomar cuidado, porque talvez um elogio que ele faça a essa mulher vai ser tido como o quê? Assédio. E nisso, o que a sociedade vai fazendo? Vai acuando o homem no canto, falando, eu não posso falar nada, eu não posso ser homem, né? Eu tenho que ser politicamente correto, né? Então essa história do politicamente correto tem feito nós, homens, ficarmos um pouco à deriva, né? No que diz respeito às nossas características masculinas, a nossa personalidade como homens masculinos. Não estou falando de brutamonte, de machista, não estou falando de homem violento, grosso, brucutu, não é isso. Mas as características que nos fazem homem, né? Nós sentimos muito mais confortável quando nós sabemos exatamente o que nós temos que fazer. Quem é assim? Você se sente mais confortável, você sabe exatamente o que você tem que fazer, você fica confortável? Do que uma situação que você não sabe o que fazer. Você perde o controle, você já não sabe mais para que lado, que rumo que vai levar. Isso causa o que no homem? O que causa na gente? Uma angústia, né? Até um desespero, porque, puxa, as coisas tomaram o rumo que eu não sei para onde estão indo mais.
E aquilo gera o que na gente? Um nervosismo, uma irritação. E essa irritação, ela vai levar o quê? Levar uma angústia, uma ansiedade enorme. E essa ansiedade, ela faz com que a gente acabe se perdendo muito naquilo que a gente tem que fazer e naquilo que Deus nos incumbiu para fazer. Então o homem fica perdido, ele fica de socorro, eu estou naufragando, eu estou afundando aqui na água, né? E muitas vezes os homens acabam se perdendo de uma maneira tão grande que acabam criando algumas características narcisísticas do homem para que o homem possa se achar. E aí é uma busca desenfreada por prazeres, né? Por pais que acabam não se envolvendo com os filhos mais, é o eu, meu negócio é ser feliz, e agora eu vou jogar tudo para cima e vou ser feliz, porque eu tenho esse direito, não deu nada certo até agora, então eu vou jogar tudo para cima e vou começar tudo de novo. Que é uma fuga, acaba sendo uma fuga. Quero trazer para vocês, gente, alguns dados aqui, eu acho que talvez não dê para enxergar de longe aí, mas eu vou falar um pouquinho sobre casamentos. O número de casamentos, né, ao longo aqui no Brasil, essa é uma pesquisa do IBGE de 2017, tá, gente? São os dados de 2017. Olha o gráfico aqui, como cresceu até 2015 e 2015, 16, 17, como caiu vertiginosamente o número de casamentos no país, né? Agora, casamentos homoafetivos, 2013 a 2017, né? O vermelhinho aqui, o preto é o casamento entre homens e aqui entre mulheres. Olha como cresceu, né? Então, a gente percebe que o número de casamentos vem caindo ao longo dos anos. Um outro dado aqui é a questão do divórcio. Dados de 2014, tá? Divórcio cresceu mais de 160% em 10 anos, né? Então, em 1984, foram concedidos 30.847 divórcios. E lá em 2014, né, a gente está falando de 5 anos atrás, 341.181 divórcios, né? Então, média de idade de separação, 43 anos homens e 40 anos as mulheres. A duração média de casamentos caiu de 19 anos para 15 anos em 4 décadas. Algumas informações para embasar o que a gente vai conversar. Uma questão importante aqui também, gente. A questão dos divórcios. A proporção de divórcios judiciais segundo o arranjo familiar, né? Então aqui, 28,9% casais que se separaram sem filhos. 7,9% com os filhos maiores e menores de idade. E 17% somente com filhos maiores de idade. E 46,1% somente com filhos menores de idade. Então, quase metade se separaram com os filhos ainda puberdade, adolescência, ainda menores de idade. A gente tem esses dados, isso vem em contrapartida também com um aumento na quantidade de depressão e ansiedade no Brasil. Então, segundo a OMS, em 2015, olha só o gráfico, em percentual da população com depressão e ansiedade. Hoje nós estamos batendo já a casa de 10% da população com crise de ansiedade. O Brasil é um dos países com maior número de casos de transtornos de ansiedade do mundo. Então isso tem feito o quê, gente? Que o homem vai acabar perdendo a sua identidade. Isso gera uma angústia generalizada, né? Eu não estou querendo dizer aqui, gente, que o número de divórcios é exclusivamente por conta disso. Mas reflete realmente. A gente acaba se perdendo, não sabemos mais quem nós somos, como nós nos posicionamos perante os nossos filhos, como nós nos posicionamos perante a nossa família, perante o nosso trabalho, perante os nossos pares, e a gente acaba se perdendo. E aí nasce dentro do homem aquilo que é o instinto de fuga, de defesa. Não, agora eu estou com a mão lá para cima do mar, estou naufragando, o primeiro que me der a mão eu vou sair. É um desespero tão grande que às vezes não é algo saudável, né? Você acha que isso, porventura, não tem a ver com a crise financeira que assola o país?
homens, por essa baixa condição de prover, ele acaba se desestimulando e fala assim, desisto. Uma das características, né, do homem é a questão de a dignidade do homem estar no trabalho, né? Puxa, eu perco o trabalho, perco a minha capacidade de prover a minha família, mas mesmo que eu perca isso, gente, eu coloco tudo a perder, né? Essa que é tem também, com certeza, né? A fuga. Então vai para bebida, para sexo, né? Para drogas, ou para simplesmente querer jogar para cima tudo que conquistou até agora, né? Então, realmente tem isso também. Tem uma palavra, gente, que é usada na psicologia que chama neuroticismo. Isso explica um pouquinho também essa nossa conduta masculina. Neuroticismo é a tendência para experienciar atitudes negativas, né? Emoções negativas como raiva, ansiedade ou depressão, também chamada de instabilidade emocional. E não há diferença entre meninos e meninas até o início da verdade. Você percebe isso, né? Você pega uma criança de 7 anos, seja ela menina ou menina, se for para dar raiva e brigar, você não vê assim, é menina, briga mais do que o menino, tem mais instável emocionalmente. A gente vê que é do mesmo jeito. Se o menino faz birra. Se a menina faz birra, ela que vai fazer birra. Não tem essa diferença até a puberdade. Ou as diferenças são bem menores. Eu quero continuar protegido, afinal de contas, né? Para que encarar o mundo aí fora? Já que a chance de frustração é grande. E nós estamos ensinando nossos filhos a evitarem a dor. Hoje nem mertiolate dói mais, né, gente? Antigamente você colocava o mertiolate, você não sabia que doía mais, né? O joelho ralado ou o mertiolate. Você fala assim, não quero mertiolate não, deixa sangrar aqui, porque... né? Hoje, imagina os nossos filhos passarem por alguma dor. Imagina os nossos filhos passarem por alguma frustração na vida. De forma alguma eu tenho que preservá-lo. Então a gente vai deixando eles na toca cada vez mais com um excesso de proteção, porque afinal de contas o mundo aí fora tá caótico. O mundo aí fora ele tá muito violento, ele está muito terrível para que os nossos filhos possam enfrentá-lo. Então, falando desse neuroticismo, então a gente sabe que a partir do momento que o homem se desenvolve, ele tende a ser menos instável emocionalmente do que a mulher. Essa é a tendência. Nós olhamos para a Bíblia, gente, quero que a gente olhe aqui, lá em 1 Reis. No leito de morte do rei Davi, ele deu um conselho para o seu filho Salomão. O que ele falou? Está chegando o dia da minha morte. Portanto, seja corajoso e seja homem. Isso foi uma orientação do rei Davi para o seu filho de Salomão. Salomão, nessa época, tinha mais ou menos 17 anos. E eu tenho certeza que quando ele falou seja corajoso, seja homem, ele não estava se referindo à sexualidade do rei Salomão, de Salomão. Ele estava falando de uma característica, de uma normativa comportamental do filho dele. Seja homem. Gente, você já viu alguma mãe falando para a filha assim, filha, seja mulher? Ou assim, filha, seja mulher? Difícil, né? Por que o homem tem que falar para o outro? Seja homem. Seja homem. Seja corajoso. Seja intrépido. Seja forte. Seja homem. A masculinidade ela está ligada a essa questão da força, da intrepidez. Só que não é algo natural, percebe? Se o rei Davi falou para Salomão, seja homem, seja corajoso, ele teve que reforçar um posicionamento do filho dele. E a gente não vê isso acontecendo com as mulheres. As mulheres não precisam falar para a filha, seja mulher, filha, seja feminina, filha, seja uma mulher forte. Não, a mulher já é forte por natureza. A mulher ela já tem características que não precisam necessariamente ter essa intencionalidade
de ser feminina. O homem ele precisa ser masculino intencionalmente. Por isso que o rei Davi fala para Salomão: filho, seja corajoso e seja homem. Referindo-se a essa normativa, a essa intencionalidade, essa decisão de que eu vou ser um homem com H maiúsculo, um homem com hombridade, um homem com brio, um homem que possa fazer diferença na sociedade que vive. E não é à toa, gente. Salomão, eu acho que ele pegou esse conselho e usou a fundo. Né? Então, Salomão é tido como um dos homens mais sábios, né, que teve na face da terra. Ele teve uma atitude de cuidado, uma atitude de honestidade, uma atitude de zelo pelo outro, né, de orientação, de ser exemplo para os seus filhos, para aqueles que conviviam, que a gente, né, quase nunca viu acontecer na história da humanidade. Provérbios mesmo são os conselhos de Salomão. Você percebe lá uma sabedoria muito grande, né? Então, tenho certeza que Salomão pegou essa orientação do rei Davi: seja corajoso, seja homem. Né? O que acontece hoje, gente? O que a gente tem visto hoje acontecer? Um excesso de feminilização do homem. Esse aqui é um cantor austríaco que ele fala que precisa haver uma proximidade muito grande entre os sexos. E aí ele se posiciona dessa maneira, né? Então a gente, entre homem e mulher, e todos batem palmas para ele, porque, puxa vida, que exemplo, né? Não precisa mais ter essa questão de decisão. Hoje, gente, nos Estados Unidos e alguns países assim, eu não sei se você já deve ter lido algumas matérias, o pessoal não escolhe nem o nome do filho, muitas vezes, e não querem marcar o sexo do filho, porque lá na frente ele vai determinar o que ele vai querer ser. Eu vou educar meu filho de maneira neutra, para que lá na frente ele possa decidir. Eu acho algo que a gente se preocupa tanto, né, com transgênicos, né? Às vezes comer um milho, comer uma soja, comer alguma coisa transgênica que foi feita dentro de um processo laboratorial, né, bem sério, bem dotado de recursos, de estudos e tal. Mas a gente brinca com a saúde mental de uma criança e ninguém fala nada. Né? A gente fala assim: não, meu filho vai nascer, ele vai ser o que quiser. Eu estou brincando, eu estou criando uma transgenia de um ser humano e todo mundo bate palma para isso. E se você se posiciona contra isso, você ainda é tido como quadrado, como retrógrado, como conservador, como alguém que não está acompanhando a evolução do ser humano. Não é? Então, capaz de que talvez alguém na internet criticar isso. Puxa vida, né? Deixa a criança ser o que ela quiser. Então, hoje nós temos, né, então, homens que estão... Isso a gente às vezes via. Puxa, que roupa esquisita. Gente, isso aqui é de um site de venda de roupas, tá? Colã e sapato de salto alto para o homem. Tá no site para comprar. Não é uma moda diferente que um estilista fez para chocar alguém. Nas ruas você já vê homens de saia. E aqui, né, também na moda, homens de salto alto. Homens efeminados. Aí tem gente que pode falar: puxa, mas na época de Jesus usavam-se túnicas. Também era um tipo de saia. Não é questão da saia, é questão da feminilidade. É uma característica feminina. A saia que o homem adota como sendo alguma coisa que é sua e que está tudo bem. Site também de venda de sapato, tá, gente? Então, se você pode comprar um sapato de salto alto, 46 aí, quem tiver um pezão grande, pode escolher, né, e utilizar. É isso que está sendo divulgado e vendido aí para quem quiser comprar na internet. Agora eu queria falar um pouquinho do Peter Pan aqui. Todos conhecem a história do Peter Pan? Quem não conhece a história do Peter Pan? Todos conhecem? Bom.
Bom, só para resumir, o pessoal talvez da internet, alguns talvez não conheçam. Peter Pan é uma história, né, uma fábula, lógico. Um menino que vivia na terra do nunca. E ele vivia com a fada Sininho e com, né, seres da terra do nunca, e ele resolve fazer um passeio no mundo real. Só que ele faz esse passeio no mundo real e encontra o Capitão Gancho, encontra pessoas reais, com dificuldades reais, e encontra essa menina aqui, chamada Wendy. Uma menina, né, que se engraça por ele e viaja junto com ele, tal, no mundo real. E aí, ele tem que decidir se ele fica no mundo real ou se ele volta para a Terra do Nunca. O que ele decide? Ir para a Terra do Nunca. Então, ao invés de ficar com a Wendy, ele quer ficar com uma personagem que é da Terra do Nunca, que é uma fadinha, é a Sininho, né? A Tinkerbell. Por quê? Porque ele não quer crescer. E aí foi criado uma síndrome, um nome de síndrome de Peter Pan. Né? Teve um psicólogo, Don Keeley, ele escreveu um best-seller, né, chamado Dos Homens que Nunca Querem Crescer. Os Homens que Não Querem Crescer, a síndrome do Peter Pan. E é mais ou menos isso que tem acontecido. A gente tem visto também, com essa perda dessa identidade, tem feito que o quê? Que os homens não querem crescer. Outro dia eu vi não sei se vocês já viram isso, com estudos que diz que o homem se torna adulto a partir dos 54 anos. Já ouviram essa reportagem? Mas estão me falando isso desde que eu tinha 30. Falei, você está fazendo as contas, né? Tem mais tantos anos na adolescência, né? Quem já passou da adolescência dos 54? Mas o que tem feito, gente, é que o homem tem ficado acuado, e aí o que acontece? Ele vai para a terra do nunca. E o que pode ser a terra do nunca para um homem? A pornografia pode ser uma terra do nunca. Porque lá na pornografia, você não vê o Wendy. Você vê quem? Vê a Tinkerbell. A Sininho. A Sininho, veja, compara até a roupa, né? A Sininho é sensual, né? Agora, a Wendy não. Olha a imagem da Wendy e a imagem do... Então, a síndrome do Peter Pan faz com que os homens queiram ficar na terra do nunca. Porque lá na terra do nunca tem alguma coisa que o homem controla. Não é algo real, não tem dor. E aí foi criada esse termo, síndrome de Peter Pan. Isso tem assolado muitos homens que querem, a partir de uma certa idade, voltar a ser jovem, ser adolescente. Nada contra você ter uma característica e querer ter mentalidade jovem. Mas a maturidade, ela faz parte do desenvolvimento de nós, homens, dos seres humanos. E nós temos perdido isso porque nós queremos fugir. Lembra daquela dor inicial? Chegando na puberdade, você tem que decidir ser homem. Só que aí o mundo aí fora fala assim, não, mas você não pode ser homem. Ah, mas eu quero fazer isso. Não, mas você não pode. Ah, mas eu quero ter a característica masculina. Não, mas você não pode. Ah, mas eu quero educar meus filhos dentro dos princípios bíblicos. Não, mas você não pode. Ah, mas você não pode, você não pode. O que o homem faz? Eu vou lá para a terra do nunca. Eu vou onde tem a Sininho. Onde tem coisas que eu controlo. Onde eu não cresço. Eu não preciso ter responsabilidades. E aí, a síndrome de Peter Pan tem atingindo muita gente que não quer assumir responsabilidades. E as adolescências vão durando e durando, vão demorando para os homens, principalmente, saírem das adolescência. Porque o homem quer ficar na terra do nunca. Né? Uma outra questão, gente. O homem, Deus nos fez para sermos excelentes. Deus nos fez para sermos sal e luz dessa terra. Deus não nos fez para sermos medíocres. E o que tem acontecido com os homens? Muitas vezes os homens estão afundando na mediocridade. Por quê? Porque não enfrentam o mundo real. E se for para enfrentar, vamos enfrentar de qualquer jeito. Só que Deus, a orientação que Deus dá é
Seja corajoso, seja homem. A orientação que Deus dá é assim: seja excelente. Eu criei você para uma grandeza. Eu criei você para um propósito. Eu não criei você para ser mais um que faz as coisas de qualquer jeito. E às vezes isso tem nos assolado. No nosso trabalho, na nossa casa. Educar nossos filhos dá trabalho. Tem toda uma retórica aí fora, tem algo cultural que vem acontecendo que a gente tem que se posicionar. E às vezes dá trabalho, cansa se posicionar. Então, deixa a coisa caminhar. Ou assim, a gente transfere a responsabilidade, né? Sua mãe resolve lá. Sua mãe decide. Na hora que a coisa complica, faz assim. Aí inventaram uma tal de caixinha do nada. Né? A gente ouve falar, porque o homem tem que ir para a caixinha do nada. Eu sou meio desconfiado, tá? Dessa caixinha do nada, para te falar a verdade. Porque a gente às vezes vai na caixinha do nada quando nos convém. Quando não nos convém, a gente está lá, na frente. Está posicionado. Eu não é, gente. Agora, não, eu tô na caixinha do nada. Né? Eu estou em transe. Né? Em que momento? Momento que você tem que chegar em casa, momento que você tem que ver, estar de frente com talvez alguns assuntos que não foram bons durante o dia, da sua esposa, dos seus filhos. Seus filhos vão demandar tempo teu. Papai, não sei o que, pai, me ajuda naquele exercício de física. Aí você olha aquele exercício e você fala, nossa, não sei nem por onde começar. Aí dá trabalho, você vai ter que ir no YouTube, pegar uma aula de física, aprender junto com ele para ensinar teu filho. Não, então eu vou para a caixinha do nada, porque afinal de contas eu sou o provedor dessa casa, eu estou trazendo o alimento aqui para essa casa, então eu tenho o direito de ir na caixinha do nada. Aí quando todo mundo cansa, aí você vai para a cama, vai dormir. É ou não é? Então o que é? Muitas vezes a gente tem um pouquinho dessa síndrome do Peter Pan. Deixa eu ir lá eu vou lá com a Sininho. Eu falo da Sininho, gente, dessa questão, eu mencionei a pornografia por conta disso. Pornografia é tida como um vício. Né? Ela mina o teu pensamento, ela mina a tua energia mental, a tua energia física. Ela mina de uma maneira que você não tem mais motivação para fazer coisas excelentes. Você engata no automático e vai. Tá boa, vai indo. Mas tem que pensar, criar alguma coisa. Não, porque eu não vejo a hora de chegar para a minha caixinha do nada e ter meu encontro com a minha Sininho, com a minha Tinkerbell, porque é aquela pessoa que eu idealizei. Afinal de contas, ela não tem dor de cabeça, ela sempre está disponível, ela não precisa ser conquistada, é ou não é? Está lá disponível para a gente. E aí o homem vai lá para a terra do nunca. Então isso tem ajudado também nós homens a não termos um posicionamento perante a nossa sociedade, a nossa casa, a nossa família. Tem se perdido ao longo de todo esse emaranhado de coisas que tem acontecido aí. Né? A palavra de Deus nos diz lá em 1 Coríntios, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Veja que essa é uma orientação que a Bíblia dá para quem, gente? Para os homens. Percebe que em nenhum momento tem uma orientação para a mulher ser a mulher. Para a mulher deixar de ser menina e ser mulher. Mas para os homens constantemente está falando, seja homem, largue de ser menino. Quando você era menino, você pensava nas coisas de menino. Agora que você é homem, pensa em coisa de homem. Não precisa levantar a mão, mas há quantos aqui gostam de chegar em casa e ficar jogando videogame? Com mais de 30 anos, vou falar assim. Não precisa levantar a mão. Não levanta. Eu sei que você está doido para levantar a mão, mas não levanta a mão. Mas o que tem a ver videogame? Depende da maneira, né, gente? Eu conheço gente, adulto, com família,
agora me veio ele aqui na mente, se separou recentemente. A briga da esposa dele, sabe qual que era? Larga o videogame. Meu cara, com quase 40 anos, a esposa tem que pedir para largar o videogame? Não saiu da puberdade. Largar o videogame. Isso é mais comum do que a gente imagina. Às vezes não é o videogame, às vezes é algum outro prazer que a gente coloca na nossa vida que toma o lugar de coisas mais importantes, de coisas que são realmente prioridades para a nossa vida. O futebol pode ser uma delas. Não sei quantos aqui gostam de jogar futebol. Que bom que você joga futebol. Eu jogo uma vez, 2 vezes por semana. Mas se a tua esposa tem que falar para você, pelo amor de Deus, volta para casa. Você entra naquele futebol, você não sai mais. 3, 4 vezes por semana. Às vezes um ativismo na igreja, gente, também. Às vezes o excesso de atividade na igreja vai tomar tempo, prioritário para a tua família. A gente tem que tomar cuidado, porque não necessariamente são coisas ruins, são coisas boas, são coisas válidas, mas que tem tirado o tempo, por quê? Porque a gente está indo para a nossa caixinha do nada. Então a gente tem que tomar cuidado, porque fala assim, não, eu vou servir a Deus lá na igreja. Ou você vai servir a Deus, ou você está fugindo. Você está servindo a Deus, ou você está fugindo de uma responsabilidade que você tem que encarar na tua casa. É isso que a gente tem que pensar. Ah, não, eu tenho que cuidar do meu físico. Então eu, estou indo para a academia. Agora o cara vai para a academia todo dia e fica 4 horas na academia. Gente, tá certo. É uma causa boa, mas num momento que talvez não seja o melhor. Então a gente tem que lembrar disso. Deixa para trás. Às vezes a gente está falando como menino. Às vezes a gente está conversando com nossos amigos, gente. É só sacanagem. Falo como menino. É tudo raso, sem profundidade nenhuma. Não é? Às vezes assim, a gente vai conversar com alguém, você vai criando intimidade com a pessoa, você quer desenvolver um assunto, quer desenvolver alguma coisa que seja mais intensa. E às vezes só fica aquelas conversas rasas, né? E aí, tudo bem? Ah, tudo bom. Ah, o que você fez? Ah, fiz isso. Ah, beleza, estou pensando em comprar um carro. Ah, beleza, eu estou pensando em vender o meu. Ah, que legal. Ah, vamos fazer negócio? Ah, vamos. Então tá bom. E aí, o que você vai fazer? Ah, sei lá. Sabe, parece coisa de menino. Raciocinar como menino. Né? Então, quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora eu queria fazer uma comparação aqui, gente. A Bíblia fala de nós homens, como nós devemos ser. Quando a Bíblia se refere a nós homens perante as nossas esposas, a quem ela compara? Que nós devemos ser iguais a Cristo, que se entregou, deu a sua vida pela igreja. E nós entendemos que a Bíblia fala que Jesus é o noivo e nós, igreja mundial, a igreja ao redor dessa terra, nós somos a noiva de Cristo. E Cristo é o noivo. Então, se nós compararmos, então, Cristo é o sumo sacerdote. E o homem, ele tem que ser quem? Sacerdote do lar. Cristo é o noivo da igreja. E o homem foi noivo na igreja. Ou no cartório. Foi noivo. Em algum momento ele foi noivo da sua esposa. Cristo entregou a sua vida pela igreja, pela noiva. E nós, homens, devemos entregar a nossa vida pela esposa, que já foi noiva. Cristo fez a vontade do Pai aqui na terra. Quando ele estava aqui, ele se referia ao Pai, que fazia a tua vontade. Passa diante de mim esse cálice, mas que faça a tua vontade. Cristo, sendo Deus, encarnado como homem, ele fazia a vontade de Deus Pai. E o homem também veio para aqui para o cantinho. Mas qual que é a nossa missão? Fazer a vontade, sermos obedientes ao Pai. Então, ser homem, o que é ser homem? Você quer um exemplo de homem? Não é o George Clooney, não é o Brad Pitt, não é ninguém. É ser parecido com Cristo. Você quer ser homem de verdade? Seja parecido com Cristo. Cristo foi homem com H maiúsculo.
Cristo foi homem conforme o desejo do coração de Deus. Deus colocou um modelo assim de homem e falou, seja como Cristo, seja como homem. Tanto é que quando ele orienta a gente na nossa casa, ele fala, vocês têm que ser homens, maridos, sejam como Cristo. Exige o que, gente? Sacrifício. Intencionalidade. Então ser homem não é uma coisa natural. Não estou falando biologicamente, sexualmente. Ah, eu nasci homem, eu sou homem sim. Tá brincando? Você acha que eu tenho que fazer força para ser homem? Não é essa força que vocês estão pensando, não. Né? Tá bom? Não é isso. É você ser homem, íntegro, com hombridade, masculino, másculo, viril. Esse tipo de homem é ser parecido com Cristo. No caráter de Cristo. Nas atitudes de Cristo. Nas palavras de Cristo. Que ele se referia a todos. Então, ser homem é ser parecido com Cristo. Sendo o quê? Sendo corajoso. Vocês acham que Cristo foi corajoso? E como, gente? E como Cristo foi corajoso? Cristo se entregou. Cristo serviu. Cristo foi homem. Cristo foi homem. A palavra diz, ele se fez homem. E ele agiu como um homem deve agir. Sendo corajoso e sendo homem. Eu queria, para a gente terminar, colocar um vídeo que você possa refletir nas palavras que tem esse vídeo, né? E eu sempre assisto esse vídeo e busco nesse vídeo uma diretriz para a minha vida. Como eu quero ser perante essa sociedade, como eu quero ser perante o Pai, como eu quero ser perante a minha família. Como que eu quero que as pessoas me vejam? É um desafio. Mas que esse vídeo possa tocar em você, as palavras desse vídeo possam tocar em você, para que você possa ser desafiado também nessa noite a atingir, a buscar essa meta que é colocada nesse vídeo. Tá ok? Vou soltar aqui para vocês. Fellowship of the unashamed. I have Holy Spirit power. The die has been cast. I have stepped over the line. The decision has been made. I am a disciple of His. I won't look back, let up, slow down, back away, or be still. My past is redeemed. My presence makes sense. My future is secure. I'm finished with low living, sight walking, small planning, smooth knees, colorless dreams, tame visions, worldly talking, cheap giving, and dwarfed goals. I no longer need preeminence, prosperity, position, promotions, plaudity, or popularity. I don't have to be right, first, tops, recognized, praised, regarded, or rewarded. I now live by faith, lean on His presence, walk by patience, am uplifted by prayer, and labor by power. My pace is set, my gait is fast, my goal is heaven, my road is narrow, my way rough, my companions few, my guide is reliable, and my mission is clear. I cannot be bought, compromised, detoured, lured away, turned back, deluded, or delayed. I will not flinch in the face of sacrifice, hesitate in the presence of the adversary, negotiate at the table of the enemy, pander at the pool of popularity, or meander in the maze of mediocrity. I won't give up, shut up, let up until I've stayed up, stored up, prayed up, paid up, preached up for the cause of Christ. I am a disciple of Jesus. I must go till He comes, give till I drop, preach till all know, and work till He stops me. And when He comes down for His own, He will have no problem recognizing me. My banner will be clear. Amém, gente. Faz sentido, gente? Quem quer ser homem aqui junto comigo? Opa. Vamos buscar sermos homens? Não, mas eu já sou. Ser discípulo de Jesus e nós sermos parecidos com Jesus, com o caráter de Jesus,
é uma busca constante. Não é uma decisão que você tomou lá atrás. Não é algo que biologicamente aconteceu. É uma decisão que nós temos que tomar dia após dia. De sermos homens. Amém, gente? Vamos ficar de pé, gente. Vamos orar. Santo Deus, Pai, eu quero te agradecer, Deus, porque a Tua palavra nos confronta, Deus. E muitas vezes que a gente se perde nessa vida, Deus, o Senhor vem para nos trazer direção. O Senhor vem para nos trazer confrontação, gente. Tudo aquilo que para a gente precisa ficar claro, gente, para nossas vidas, Deus. E obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chama para sermos homens. Por mais que a sociedade queira nos desvirtuar do nosso caminho, achando que é um novo tempo, é uma nova ordem, mas o Senhor é imutável, Senhor. Nós queremos sermos homens corajosos, sermos homens gentis, sermos homens sensíveis, sim, mas Deus, sendo homens corajosos e firmes e fortes, como o Senhor chamou cada um aqui para ser, Senhor. Eu peço que o Senhor nos ajude, Senhor, nas vezes que somos fracos, Senhor. Nos ajude, porque muitas vezes nós nos perdemos diante de toda essa pressão que nós temos nesse mundo, Senhor. E se não for pela Tua mão, nós vamos submergir nessa água profunda e acabar se perdendo nesse oceano que é a nossa sociedade, Senhor. Nos ajuda, nos dê uma semana abençoada, nos dê uma semana desafiadora, Senhor, e com muita graça do Senhor em nossas vidas. Nos despeça em segurança, em paz, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Deus abençoe, boa semana. Deus abençoe também vocês que acompanharam a gente aqui pela internet, né? Segunda-feira tem mais. Esse é o movimento Palavra de Homem. Nós queremos ser homens que construam uma sociedade mais ética. Deus abençoe vocês também.